No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de vocês. Meus irmãos e minhas irmãs, que alegria novamente nos encontrarmos aqui nesse dia 18 de agosto, terça-feira da 20ª semana do Tempo Comum. Nós continuamos seguindo e acompanhando Jesus e pedindo a graça do Espírito Santo que suas palavras tenham a força de nos transformar. E nós temos vivido um tempo de deserto, de caminhar em direção de um novo tempo que o Senhor nos convida, de aprendermos com Ele. E nesse tempo é preciso que a palavra de Deus, ela não só entre em nossos ouvidos, mas ela ressoe em nossos corações e nos faça obedecê-la, colocar em prática aquilo que o Senhor nos oferece, aquilo que Ele nos chama. E para nos ajudar, nós continuamos aqui lendo o Evangelho de São Mateus, hoje no capítulo 19, versículos 23 a 30. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos: Em verdade vos digo, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E digo ainda, é mais fácil um camelo entrar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Ouvindo isso, os discípulos ficaram muito espantados e perguntaram: Então, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: Para os homens isto é impossível, mas para Deus tudo é possível. Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: Vê, nós deixamos tudo e te seguimos. O que haveremos de receber? Jesus respondeu: Em verdade vos digo, quando o mundo for renovado e o Filho do Homem se sentar no trono de sua glória, também vós que me seguistes havereis de sentar-vos em 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos, campos por causa do meu nome, receberá 100 vezes mais e terá como herança a vida eterna. Muitos que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Palavra da salvação. Bem, meus irmãos, há alguns pontos muito interessantes aqui neste evangelho que Mateus nos apresenta. Primeiramente, é preciso lembrar que é uma continuação do evangelho de ontem, que era a passagem do jovem rico, que Jesus o amou, como vai dizer no Evangelho de São Marcos, né? Ele fitou e o amou, mas aquele homem, mesmo tendo sido olhado com amor, tendo recebido do Senhor um caminho certo para uma vida eterna, saia entristecido, e o evangelista vai nos dizer, porque ele tinha muitas coisas. Então, diante dessa cena, Jesus chega para os seus discípulos e diga: olha, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E isso causa espanto nos discípulos, porque a mentalidade judaica ali do povo, principalmente no tempo de Jesus, era uma mentalidade de uma retribuição. De que sentido? Se eu sou bem sucedido, se eu tenho riqueza, se eu tenho muitos filhos, se eu tenho uma vida estável, isso era prova de que Deus me amava, de que Deus cuidava de mim, de que eu era agraciado por Deus. Mas aquele que era pobre, aquele que não tinha, que passava por doenças, por dificuldades, esse era um amaldiçoado de Deus. Tanto que nós vemos em várias cenas do Evangelho esse questionamento que se fazem a Jesus, essa doença, quem pecou? De onde vem, com perdão da expressão, essa desgraça que recai sobre essa pessoa? Lembra lá de quando eles começam a questionar Jesus dos judeus que tinham caído a torre de Siloé, daqueles que tinham sangue misturados com o sangue dos sacrifícios? E Jesus fala que não é isso que é o importante. Porque às vezes a gente quer colocar no Senhor uma condição que nós nos tornemos merecedores da graça, e o Senhor fala que não. Tanto que no Evangelho ele vai dizer: olha, para os homens isso é impossível, mas para Deus nada é impossível. E diante dessa verdade de que para Deus nada é impossível, São Pedro então chega: bom, se a questão não é a riqueza, nós deixamos todas as coisas, o que nós haveremos de receber? Qual é a nossa recompensa por termos deixado todas as coisas? Qual é a recompensa que nós teremos por ter abandonado tudo para te seguir?
Parece que Pedro não escutou muito o que Jesus tinha dito para o jovem rico, né? Se queres ser perfeito, porque ele tinha pedido a vida eterna, mestre, bom, mas o que precisa fazer para herdar a vida eterna? Se queres ser perfeito. E aí Jesus Cristo fala, em verdade te digo, que quando o mundo for renovado e o Filho do Homem se sentar no trono, também vós se sentareis. 12 tronos, as 12 tribos de Israel, significando aí todo o povo de Deus, esse povo eleito, que aqueles que seguem a Jesus, aqueles que se dispõem a seguir ao Senhor, se tornam, pela graça da ação de Deus na vida, também aqueles que poderão, entre grandes aspas, aí, julgar os outros. Falo entre aspas porque nós não somos chamados a estar julgando ninguém, mas muito no sentido de compreender a missão que foi nos dada. Se nós seguirmos a Cristo, a nossa missão é dar continuidade ao seu plano, que é a grande salvação que ele vem operar. E aí Jesus Cristo continua, e todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, campos por causa do meu nome, receberá 100 vezes mais e terá como herança a vida eterna. Aqui é um ponto interessante, porque veja, Jesus fala, aqueles que tiver deixado, né? Se tiver deixado verdadeiramente, receberá 100 vezes mais, mas a herança é a vida eterna. A herança não é aquilo que nós recebemos, que pode ser contado ainda nessa condição aqui da nossa existência terrena, mas a grande herança que nós recebemos por ter deixado todas as coisas para seguir a Jesus Cristo é a vida eterna. E por conta disso, meus irmãos, há uma coisa que nós precisamos compreender muito bem. Às vezes, a riqueza que nos atrapalha de obter a vida eterna não são as riquezas dos bens, não são as coisas que nós temos, dinheiro, casa, isso e aquilo. Claro que se eu me apego a isso, vai dar na mesma situação, mas eu preciso entender, é preciso que nós compreendamos bem. Talvez a grande riqueza que nos impede de seguir a Jesus, são as riquezas com que nós vamos acumulando no nosso coração. E aí, meus irmãos, às vezes não é nem o bem material, às vezes é a nossa ideia, às vezes são as nossas verdades que entranhamos em nós, aquilo que não permitimos o outro, às vezes é o nosso julgamento, às vezes a riqueza que nós carregamos é o nosso título, é a nossa imagem, a nossa fama. E tudo isso pode ser riquezas que povoam o nosso coração e nos impede de deixar tudo para seguir Jesus. Corremos o risco de até não ter nada material, mas sermos profundamente enriquecidos no coração. Um coração tão cheio de si, tão cheio de suas verdades e de suas riquezas, que não pode e não consegue deixar todas as coisas para seguir Jesus. Às vezes somos tão egoístas e capazes de fazer das nossas próprias misérias as nossas riquezas que nos impedem de seguir a Jesus. Tenhamos a coragem de nos abandonar para que Ele possa fazer tudo e ser o nosso tudo. E recordando que nessa semana, dentro do tempo desse mês das vocações, estamos rezando pelos religiosos, pelas religiosas, pela vida consagrada, que são esses homens e mulheres que tiveram a coragem de deixar tudo para seguir Jesus. E deixar muito mais do que os bens materiais, muito mais do que a família restrita ali, pai, mães e filhos, mas deixar o coração inteiramente disposto e disponível para seguir ao Senhor. E aí sim, ganha muito mais irmãos, irmãs, pai, mãe e acima de tudo, a vida eterna, que essa é a grande riqueza, aquela pela qual vale a pena lutar, vale a pena se gastar para obter. Tenhamos a coragem então, meus irmãos, de sermos pobres, entregues, abandonados, para que o Senhor venha sendo a nossa riqueza e nos preencha com a verdade e a eternidade, que é o que nós buscamos. Que desça sobre você, sobre a tua família, a bênção do Deus Ser Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Lembrando, se nos segue aqui no Instagram, não deixe de seguir o perfil da comunidade, @comfilhosdemaria, de curtir esse vídeo, de transmiti-lo a outras pessoas. Se aqui nos acompanha no Instagram, no WhatsApp, no YouTube e ainda não inscreveu nesse canal, se inscreva, ative lá as notificações, o sininho, para que você possa receber todos os vídeos que nós temos produzido aqui para você. E divulgue, transmita, reparta, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam fazer essa mesma experiência. Muito obrigado.